começar a apresentação fazendo um pouco de propaganda. Essa sala tem todo um tratamento acústico que não é necessário o uso de um microfone. O microfone é usado somente por causa da tradução e da gravação. Imagine que isso fosse uma escola, os filhos de vocês estivessem numa sala e o professor tivesse que estar gritando, porque as minhas filhas, pelo menos, são infernais na aula. Tá? Uma outra propaganda que eu pedi para o povo fazer: vocês não precisam ficar com medo, não está tendo uma tempestade lá fora, não vai chover. Está um dia lindo e maravilhoso. Daqui a uns 5 minutos vocês vão conseguir ver a diferença desse vidro, que é um vidro que escurece, e vocês vão conseguir ver a diferença entre um e outro. Bom, eu queria falar um pouquinho primeiro da relação da Saint-Gobain com os GBCs. A Saint-Gobain acredita muito na participação nesse movimento, nessa organização, e ela está participando em mais de 40 GBCs mundialmente. Bom, aqui eu coloquei algumas frases da Terry, que é a presidente do World Green Building. Opa! Bom, por que a gente acredita no GBC? Por que a gente está apoiando? Por que a Saint-Gobain tem esse papel junto ao GBC? Porque a gente acredita que o GBC ele consegue trazer toda uma cadeia de valor, ela preenche toda a cadeia de valor da construção, desde o projeto até a finalização. Ela implementa uma visão melhor, uma visão mais sustentável do ecossistema da construção. O GBC ele se preocupa com construções mais sustentáveis, promove construções mais sustentáveis. E a Saint-Gobain está muito alinhada com essa visão. Já tivemos alguns dados aí de quantas pessoas a mais vão estar morando nas cidades, qual que é o consumo que isso vai gerar. Outra forma de atuação é influenciar desculpa o termo, os formuladores de políticas, influenciar os governos, as municipalidades, para melhorar o nível das construções e elevar gradualmente a régua, os parâmetros das construções sustentáveis. O Felipe comentou sobre a última versão da certificação. O LEED é uma certificação que o GBC ajuda a promover, um meio para que isso seja atingido. E essa nova certificação, ela realmente está elevando o padrão. Ela pede que as indústrias certifiquem os produtos, comprovem efetivamente que os produtos são sustentáveis. Ainda existe muito no mercado o que a gente chama de greenwashing. Muita gente fala, não faz. Então, a Saint-Gobain, a Isover, uma das primeiras, a Votorantim, que também foi anunciada, a gente faz toda uma verificação do ciclo de vida do material, de onde que ele é importado, se ele é nacional, consumo, emissões, transporte, toda essa certificação. Quanto que é a geração de carbono nisso? Isso é auditado por uma empresa independente e você tem uma certificação que é a declaração de produto. Bom, como que a Saint-Gobain está inserida nesse mundo do GBC? Opa, eu estou muito rápido aqui. São mais de 40 membros hoje, muito forte na Europa, 22 parceiros, Américas, incluindo o Brasil, 8 parceiros, Ásia, 8, África ainda 1 e Oriente Médio 1. E a gente é membro de uma rede regional, começa a se criar também redes regionais, América, Europa. Isso é muito forte na Europa ainda. Na América, isso ainda é muito local, cada GBC tem uma atuação muito específica. Não dá para comparar o Brasil com o Peru, com os Estados Unidos ainda. A Europa já tem muito mais similaridade. Aqui, os países membros, muitos dos países, nós atuamos como membros do Conselho, é o caso do Brasil, a gente tem uma atuação mais forte. Eu acho que isso aqui está... Eu estou meio rápido. Bom, desculpem, aqui é o Brasil, não é a Argentina, tá? Eu estou parecendo... Fiz um pequeno erro ali na nossa estrelinha. Bom, essa é a atuação da Saint-Gobain. Ela atua
apoia e promove a construção sustentável junto aos GBCs, aos diversos organismos. Agora, por que a gente faz isso? Porque a gente realmente acredita que essa é uma forma de melhorar o nível da construção. A segunda parte da minha apresentação, eu queria dar um exemplo de como que isso é feito efetivamente. Eu vou pegar a divisão da qual eu lidero aqui no Brasil e mostrar o exemplo de como isso é feito. Bom, já falamos bastante que a construção é responsável por algum... Não está funcionando isso aqui, pô. Passa para mim, por favor. Isso. Todo mundo funcionou só na minha vez, né? Bom, voltam aí. Bom, a construção civil, ela é responsável por grandes impactos ambientais. E a nossa função é minimizar isso. A gente estima entre 25% a 40% no consumo de energia, 25% a 40% na geração de resíduos, 20% do consumo de água e de 30% a 40% nas emissões. Bom, posso? E como que isso está sendo feito para melhorar? Um dos grandes incentivadores são as legislações e as certificações. Vários países já estão puxando isso. Eles já estão promovendo. Então, temos uma série de países ali. Talvez o mais avançado, Singapura, é um pequeno exemplo, mas Reino Unido, 94%. Brasil, ainda 35%. Temos um longo caminho ainda pela frente, né, Felipe? E são diversas certificações. O LEED é uma delas. Mas temos o BREEAM, temos o WELL, e temos alguns selos nacionais, como o Procel, que puxa já o nível de consumo energético. Isso ajuda a empurrar os requerimentos mínimos, ou seja, melhorar isso. No próprio Minha Casa Minha Vida, começaram a exigir alguns geradores de energia solar, coletores de energia solar. Isso já é um avanço ainda bem tímido, mas já é um avanço que isso começa a... É o grande exemplo de como essas certificações, esse conceito de sustentabilidade entra no dia a dia das pessoas. Por favor. Esses selos ecológicos, eles estão muito bem disseminados. Opa, volta um. Já são mais de 164 países com LEED, 90 mil projetos. O BREEAM ainda não tem essa mesma abrangência, ele é mais Reino Unido e um pouquinho de Alemanha, 78 países. Fora esse, a gente já falou também muito do Aqua, é um outro selo, até um selo de origem francesa, mas o mercado em si enxergou o LEED como uma grande certificação. Apesar de sermos uma empresa francesa, entendemos que devemos seguir o que o mercado quer efetivamente, não a nossa nacionalidade. Próximo. Bom, falando um pouquinho agora da certificação em si. O que é uma certificação? Ela vai analisar como é construída a empresa, a construção, e ela vai dando pontos para cada um dessas categorias. A parte de materiais, onde nós nos inserimos, elas podem gerar até 7 pontos. A gente pode falar, 7 pontos não é grande coisa. Mas as 7 pontos pode significar a diferença entre ter simplesmente a certificação ou conseguir um Silver, um Gold ou até um Platinum. E são, como o Felipe falou, hoje em dia são pequenos ajustes. Tem que se pensar desde o projeto. Quando a gente pensa desde o projeto, o impacto é muito menor para conseguir essa certificação. E os materiais, eles põem 5 pontos na redução do impacto no ciclo de vida, e a parte dos EPDs, que é essa certificação independente, essa validação, essa comprovação do que uma empresa está fazendo é verdade, até mais 2 pontos. Claro, ainda a parte de energia é muito forte, 30 pontos. Ainda existe muito essa parte de consumo de energia, que é a mais importante na certificação. Mas a gente já vê alguns outros, que nem a gente comentou do WELL, pensando no conforto dos ocupantes. Podemos?
E aí a gente começa a se preocupar. Como que a gente comunica isso? Como que a gente fala com o consumidor? Como que a gente fala com o cliente, com a sociedade? Quais são as principais perguntas que vêm? Se o seu produto é um produto seguro, se ele é um produto certificado, se a sua fábrica é uma fábrica certificada. Um exemplo da nossa fábrica de lã de vidro, ela já é certificada a 14.000, circuito fechado de água, ou seja, toda a água industrial circula e é reciclada, toda a parte de ambiente com filtros, oxigenação para reduzir qualquer tipo de impacto. Então, a gente fala muito disso, mas já está no DNA da Saint-Gobain há muito tempo. Parte de reciclagem. O vidro é um produto espetacular, porque ele tem a capacidade de se reciclar indefinidamente. Para fazer a lã de vidro, a gente pega de 60% a 80% de vidro reciclado de mercado e põe de novo para fazer um novo produto. E podemos reciclar a lã de vidro também. Então, a gente tem que começar a comunicar as vantagens que isso existe também. Esse é como a indústria está fazendo esse papel. Vamos lá? Bom, esse compromisso é um compromisso que vem desde o nosso presidente mundial, esse é o nosso... Era o nosso presidente mundial, é o Chalandar, o senhor de Chalandar. Ele esteve na COP21, alguns dos compromissos que foram firmados pelo grupo, redução de 15% no consumo de energia, 20% na redução das emissões de CO2, 80% nos rejeitos de água industrial, e o Care for, que já foi comentado, dividir as emissões de CO2 de todas as unidades até 2040. Bom, 2040 pode ser um pouco longe, né? Tá fácil, mas toda unidade nova administrativa já tem que entrar nesse padrão. Então, as novas construções já estão seguindo isso. Se a gente quiser construir uma nova sede, a gente vai ter que trabalhar no Care for. Esse prédio, além da certificação LEED, tivemos o Care for, que em alguns aspectos é mais exigente até do que o próprio LEED. E a gente entendeu bastante essa parte de sustentabilidade. Mas como que fica a parte do conforto dos ocupantes? Então, a gente percebe que o conforto é também a nova tendência, é como a gente precisa tratar as pessoas. Então, mudando um pouco de sustentabilidade e conforto, a gente começa a falar mais de bem-estar. Porque é importante você ter todos os quesitos de sustentabilidade, reduzir consumo, reduzir emissão de CO2, reduzir consumo de energia elétrica, de água, mas se fizer tudo isso e o escritório, a casa, o edifício for terrível para o ocupante, não adianta nada. Então você precisa melhorar todo esse conforto, que a gente começa a falar do WELL, a outra certificação. Passa para mim. Bom, para encerrar, isso é um ciclo. É interligado. As relações são interligadas entre as coisas. A gente não pode passar por um aspecto por outro e deixar pontos em aberto. A gente precisa ajudar a educar, a promover esse discurso, esse conceito de sustentabilidade e bem-estar. Ter muita transparência nos produtos. Temos que comprovar o que efetivamente a gente está falando. Não pode ser somente declarações ao vento. Soluções sustentáveis têm que ser pensadas desde o começo. É muito mais fácil você fazer um ecodesign do que tentar corrigir alguma coisa que não foi bem pensada. Economia circular, toda a circularização dos materiais, reciclagem, reutilização, redução de aterros. Comunicação, como eu já comentei. O advocacy é promover a melhoria das regulamentações, das legislações, fontes sustentáveis e uma produção sustentável também. Quando a gente comenta de onde vai buscar, se você pega, para fazer vidro a gente precisa de areia. Quanto mais perto você consegue trazer essa areia, você tem um consumo menor de combustíveis, de emissão de gases. Então, toda essa circularização, toda essa análise é levada em conta.
e, obviamente, ter esses conceitos todos empregados para os nossos empregados e para as comunidades locais. Bom, era isso que eu ia falar. Muito obrigado. E desculpa por usar o microfone, porque aqui a acústica é fabulosa. Ah, o vidro. Ó, o dia está um dia de sol, não é uma tempestade lá fora, e esse é uma forma da gente provar a eficiência energética. Com esse tipo de vidro, você consegue reduzir em muito a entrada de luz, a entrada de calor, e com isso reduzir o consumo de ar-condicionado. Obrigado.